E aí, tudo bem? Meu nome é William Tadeu e você está no canal Tecnologia para Coaches. E hoje eu vou tirar uma dúvida que muitos dos meus clientes e prospectos têm, que é o seguinte: o que bodega é um provedor de hospedagem? E aí eu vou te falar o seguinte: você não precisa entender tecnicamente a fundo o que é um provedor de hospedagem, mas é interessante que você saiba pelo menos o básico para que você não seja passado para trás ou acabe contratando um serviço ruim. Então agora presta atenção aqui na minha tela do PC que eu vou te explicar basicamente o que é e como funciona um provedor de hospedagem. De acordo com a Wikipedia, provedores de hospedagem de sites são empresas que têm infraestrutura própria ou alugada para abrigar servidores conectados à internet por meio de links de alta velocidade, através da qual irão disponibilizar o serviço de hospedagem de sites. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai contratar uma empresa para que ela possa colocar o seu site ou seu blog no ar. Ponto. Tá? Basicamente é isso que você precisa entender. Não existe site ou blog no nada. Ele precisa de alguma coisa por trás dele para que ele fique disponível para as pessoas que vão acessá-lo. Então, nesse caso, quem faz esse trabalho de permitir que o seu blog, que o seu site seja alcançado pelo seu público, pela sua audiência, são os provedores de hospedagem. Existem 4 tipos mais conhecidos de hospedagem. Tá? Nós temos a compartilhada, o VPS, a cloud e a dedicada. Nos próximos slides aqui eu vou explicar para vocês exatamente como funciona cada uma delas, para que você tenha uma ideia bacana na hora de contratar o serviço mais apropriado para o seu caso. Aqui a gente tem a hospedagem compartilhada. Ela é a mais barata e a mais comum entre as pessoas, entre os profissionais liberais e os autônomos. Por quê? Porque nesse modelo aqui, você tem o seu site, tá? O site de outras pessoas aqui, outro site de Ciclano, de Beltrano, todos compartilhando uma mesma máquina física. O que isso significa? Significa que você tem acesso à administração do seu site, tá? Mas esse site não está sozinho dentro de um servidor. Tá? Então, se você contrata uma empresa, você contratando a hospedagem compartilhada, significa que você está compartilhando literalmente os recursos de uma máquina específica com outros sites que também estão utilizando aqueles recursos. Tá? Então isso aqui é ideal para quando o seu blog está bem no começo e você ainda não tem uma quantidade muito grande de acessos. Tá legal? O outro tipo de hospedagem que a gente tem é a chamada VPS, do inglês Virtual Private Server. O que isso significa? Significa que você também tem um servidor único aqui, tá vendo? Eu coloquei ele como exemplo aqui, e dentro desses servidores são criados diversos servidores virtuais. E cada um dos seus domínios ou dos domínios das pessoas, escolhe uma única maquinazinha aqui e toma conta. Então o seu site fica só nesse computadorzinho aqui que está dentro desse computador maior. Então aqui você já tem uma hospedagem mais qualificada. Por quê? Porque você não tem nenhum outro site competindo com os recursos do seu computadorzinho aqui. Então você já tem todos os seus recursos estão aqui, são alocados só para o seu site. Apesar deles estarem dentro da mesma máquina, cada uma dessas máquinas aqui tem uma configuração específica e se essa máquina, por exemplo, aqui cair, a sua continua no ar. Se essa máquina aqui, por exemplo, começar a utilizar toda a memória que ela tem alocada para ela, não importa, o seu site continua no ar da mesma maneira. Então, quando você já tem um fluxo de tráfego maior, é interessante você começar a pensar em outro tipo de hospedagem. Nesse caso aqui, talvez a VPS comece a servir para você. Aí aqui agora nós temos a cloud, que todo mundo fala, computação em nuvem. Como que funciona a hospedagem na cloud? O seu site, o seu blog, ele vai ficar distribuído em diversos servidores, tá? Na internet, em diversos lugares diferentes. E caso um desses servidores aqui caia, dê um problema, os outros 3 aqui, eles vão continuar deixando o seu site no ar acessível para as pessoas. Tá? Eu fiz só um exemplo aqui de 4 servidores, mas geralmente são muito mais do que isso. Então você tem aí o seu site ou o seu blog espalhado em diversos servidores. Esse também já é uma opção um pouquinho mais cara, mas é muito interessante quando você já tem uma quantidade muito alta de acesso e você não quer que de jeito nenhum o seu blog fique fora do ar ou inacessível para as pessoas. E a última opção aqui é a dedicada, ela de longe é a opção mais interessante, também é a mais cara. E nesse caso aqui você tem um servidor
todinho para você. Você fica com ele e só com ele para o seu site ou para os seus sites e subdomínios que você possua. E aqui dentro nenhum outro site, nenhum outro blog vai ter acesso e você tem controle total sobre as coisas e como você vai gerenciar isso, tá? Então essa é de longe a opção mais cara. Mas o que você tem que levar em consideração na hora de escolher? É o que eu sempre falo para os meus clientes. A primeira coisa que você tem que ver é se aquele provedor de hospedagem ele te dá a opção de utilizar o cPanel. E o que é o cPanel? É um painel de administração do seu domínio. Tá? O cPanel é de longe o mais simples de se utilizar e o mais conhecido. Então, quando você for fazer as pesquisas sobre qual provedor de hospedagem contratar, dá uma ligada para eles, olha lá no site, vê se eles trabalham com cPanel, porque isso vai ajudar demais aí a sua administração, porque ele é um sistema muito simples de utilizar. Tá? A outra coisa que você tem que prestar bastante atenção é a quantidade de acessos que o seu blog tem hoje. Então, estou começando o meu blog, então talvez uma compartilhada te ajude. Não, eu já tenho um blog há um tempo, mas eu estou sentindo que ele não está performando tanto quanto eu gostaria. Então, começa já a utilizar uma VPS, vai para um servidor dedicado, dependendo da quantidade de acesso que você tem, procura alguma hospedagem em cloud que esteja ali num valor que você esteja disposto a pagar, disposto a investir. Depois você tem o preço. Quanto que você quer pagar por mês para essas hospedagens? Tá? Tem hospedagem começando a R$6 até $400, então, ou até mais do que isso, dependendo do que você está buscando. E uma outra coisa muito importante também é você entrar lá no Reclame Aqui, na reclameaqui.com.br, se eu não estiver enganado, e dar uma olhada nesse provedor em especial, se ele tem muitas reclamações lá, e se tem muitas reclamações em aberto, se essa empresa está bem colocada ou não dentro da plataforma do Reclame Aqui, para você ter uma ideia melhor de como é o atendimento deles, como que é a prestação do serviço que eles têm para você. Tá? Então, recapitulando aqui um pouquinho, o que a gente viu aqui hoje? Os tipos de hospedagem que a gente possui: a compartilhada, a VPS, a cloud e a dedicada. Cada uma delas tem os seus prós e contras e eu coloquei aqui na ordem da mais barata para a mais cara, começando aí com a compartilhada, principalmente para você que é coaching como em início de carreira e ainda não tem aquela quantidade absurda de acesso, você pode sim, tranquilamente, começar com compartilhada e depois você vai aí galgando outros degraus dentro da sua carreira de coaching que trabalha utilizando a internet a seu favor. Muito legal esse vídeo, não é? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal para você receber em primeira mão todas as novidades do Tecnologia para Coach e comenta aqui embaixo o que você achou e quais são as suas dúvidas com relação ao conteúdo abordado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.